Olá, vamos iniciar uma aula sobre resolução de conjuntos, tá bom? Nessa aula de resolução de conjuntos, a ideia é te passar a ideia geral da resolução de exercícios mais difíceis que exigem raciocínio, álgebra e também iniciar com o exercício sobre sistema decimal numérico, que foi o objeto da primeira aula, em comentários gerais, mas o mais importante é você entender o final da aula, que é o sistema de numeração decimal que nós usamos. Aqui na lista 1A, coloquei uma citação do Poincaré, né? Fazemos ciência com fatos, como fazemos uma casa com pedras, mas uma acumulação de fatos não é ciência, assim como um monte de pedras não é uma casa. Poincaré foi um grande matemático da escola intuitiva da matemática, o intuicionismo. Não confunda que ele resolvia exercício por intuição, tá? Mas ele acreditava na criatividade do matemático. E aqui é uma pequena biografia dele. Por pouco tempo, né, ele quase previu já o que Einstein fez em relação à relatividade. Ele é considerado um precursor disso. Não que houvesse alguma relação entre eles, mas ele já tinha iniciado uns raciocínios sobre a interpretação relativística e geométrica do universo. John Vane foi o matemático que utilizou o diagrama em termos lógicos para trabalhar com conjuntos. Então, nosso primeiro exercício aqui é o exercício do Enem de 2014, que é sobre o sistema de numeração decimal dos maias. Muito interessante o sistema, porque eles consideravam o zero para uma casa onde não existia aquele determinado valor, ou de unidade, mas é o mais simples, né? Ou de dezena, de centena, de milhar, como você vai ver. O exercício 2 é um exercício similar, né? Eu deixo para você fazer, não vou entregar a resolução dele. Exercício 3 e 4 também é simples, sobre a composição de números no sistema decimal, que é multiplicativo, aditivo, posicional e uso zero, certo? A importância do zero você também deve ter visto na primeira aula. Então vamos lá. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional. Um conjunto de cordas com nós denominado quipus. Está aqui o quipus, a seta está mostrando aqui. Eu vou te chamar a atenção que o raciocínio que nos liga à numeração, ele é universal. A maneira como a gente pensa, né, para fazer o raciocínio numérico, ele foi universal. O zero demorou para entrar no sistema, mas a ideia de soma, a ideia de subtração, de multiplicação, de divisão, ela é constante, ok? Então, esse é um bom exemplo, né? No caso dos incas, falei maias antes, né, dos incas. Nesse quipus, ele era feito de uma corda matriz ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas, mais finas, de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com a sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Então, de 10 em 10, né? Múltiplos de 10. Na figura 1, o quipus representa o número decimal 2453. Para representar o zero, em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. O número da representação do quipus na figura 2 em base decimal é... Então veja aqui, vamos fazer a 1, que nós já conhecemos. Ó. Vamos fazer da unidade para o milhar, que é assim que a gente trabalha, né, no raciocínio. Ó. 3 unidades. Esse da figura 1, que já tem lá. Ó. Dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. Dezenas. 4 centenas e 2 milhares. Lendo de cima para baixo, 2.453. Para resolver esse outro, então é bem simples. Basta fazermos a mesma coisa e lermos de cima para baixo, que corresponde da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. 0 centena e 3 milhares. Né? Então, 3.064. Né? Está aqui. Você
deve estar lembrado da dificuldade do zero quando nós falamos da numeração babilônica e egípcia, né? Então, a representação, se não tivesse o zero aqui, ó, nós não saberíamos se era 364 ou 3064, né? E parece ser importante isso. Na verdade é importante, né? Mas o pessoal que faz o Enem também achou. Em 2016 saiu outros semelhantes que você vai fazer aí. Tá? Em relação aos exercícios de conjuntos, nós vamos fazer esses exercícios que eles não são exercícios triviais, tá? Eu vou fazer o número 2, o número 3, o número 5, que eu estou corrigindo aqui. Eu vou reenviar a lista com a correção, ele tinha um erro, o exercício 5. Depois eu vou fazer o exercício 6. Aí a outra parte da lista, essa parte de baixo, ó, lista de exercício de conjuntos 2, que eu coloquei junto aqui, ela vou mandar a resolução dela, mas eu não vou resolver aqui porque eles seguem os exemplos já dados, tá? Esses exemplos que eu vou fazer são mais complexos em termos de raciocínio, isso que a gente vai fazer junto, ok? Então, num clube, dentre os 500 inscritos no departamento de natação, 30 são unicamente nadadores. Entretanto, 310 também jogam futebol, 250 também jogam tênis. Presta atenção que unicamente nadadores, e aqui nós temos o também jogam futebol e também jogam tênis. Os inscritos em natação que também praticam futebol e tênis são, praticam futebol e tênis, né? Juntos. Porque pelos dados informados nós vamos ver que não teria como fazer uma outra pergunta mais detalhada. Vamos para o local onde eu posso escrever melhor aqui. Então, na solução do exercício, né? Exercício 2, isso aqui é 2 em Romanos, eu gosto de usar bastante. Vou abrir aqui no computador para eu ler de novo o exercício. Você não está vendo o computador, né? Mas eu estou. Um clube dentro 500, então total de 500. Isso aí nós vamos sempre organizar os dados para a gente pensar com mais tranquilidade e eficiência o exercício. Essa é a informação, né? 30 são unicamente nadadores. Ao invés de escrever isso, eu posso fazer assim, ó. São 3 conjuntos. Diagrama de Venn é o melhor para resolver isso. Veja como que uma coisa simples, né? Com um diagrama facilita o processo de resolução do exercício. Vou chamar esse aqui de futebol e esse aqui de tênis, tá? Eu vou colocar os valores aqui e depois vou mudar de cor para você compreender o que nós estamos falando. Então, o exercício, novamente, lendo, fala assim, ó, 30 são unicamente nadadores, ó, unicamente nadadores. O resto, ele vai falar 310 deles, 310 também jogam futebol e 250 também jogam tênis. Quando ele fala também jogam futebol, ele está falando das interseções. E não somente da interseção com a natação, mas da interseção com o tênis. Então, o raciocínio é o seguinte. Todo F aqui, ó, dessa cor diferente, um alaranjado mais forte, ele vai falar que tem 250. Errei, né? 310. Só que para eu resolver o exercício, eu vou usar o X aqui. Aí eu tenho que tirar essa interseção. Não sei porque eu pus 10. Eu tenho que tirar a interseção. O mesmo raciocínio, também jogam tênis, me permite pensar, ó, tudo que está em azul são 250. Tudo que está em azul, 250. Mas eu coloquei o X lá. Então eu vou colocar menos X. Compreende? E veja que, usando o mesmo raciocínio, só que nós vamos ter que enxergar diferente, quando eu for fazer a quantidade total, o total, ele é
a quantidade de elementos, né? Você vai entender aí, ó, número de elementos de N mais número de elementos de F mais número de elementos de T, certo? Esse total nós temos, foi 500. Né? E o X foi a pergunta do exercício, né? Que a pergunta do exercício, só por uma questão assim de eficiência, eu vou ler de novo. Os inscritos em natação que também praticam futebol e tênis são... É o X, né? Entende? Natação que praticam futebol e tênis, é a interseção dos três, ok? Mas por enquanto nós vamos fazer essa soma aqui, ó. Quem que é N? 30. Só que não está escrito também, então eu tenho que somar o X. Aí a dúvida que vai aparecer para você é muito comum. Ah, mas você não vai somar as outras interseções? Eu não vou precisar, porque ela já está somada no 310 menos x. Ó. Porque o F está em todo o conjunto 310. Só tirei o x porque eu resolvi trabalhar com a interseção dos três. Mas ele já está aqui, ó. Eu não preciso somar. Então, esse conjunto N, eu vou somar o x, que ele falou só faz natação, unicamente. Mas ele está aqui, ó. Assim como o do T também vai estar aqui. Então, F é 310 menos o x, porque o x é a interseção dele. Eu preciso tirar o x. Mais 250 menos x. Eu preciso tirar o x daqui. Ok? Aí me faz lembrar uma coisa. Vou colocar uma observação aqui. Na aula, a última aula que a gente deu, eu coloquei lá, número de elementos da união A e B. Aí, lá nas propriedades, né? Aí vai ser número de elementos de A mais número de elementos de B menos a interseção AB. Para 2, tudo bem, é assim. Mas quando eu tenho 3 na interseção, eu diminuo as interseções, como está aqui, ó, só que eu somo a interseção dos 3. E é óbvio que você pode fazer isso até na prática, colocando os números nos exercícios que nós vamos fazer. Aí você vai entender que para achar o total, quando eu fizer essa interseção aqui, ó, por exemplo, olha só, quando eu diminuir, eu também estou diminuindo o x. Ó. Aqui também, ó, quando eu diminuir, eu vou diminuir o x. Ó. E aqui também, quando eu diminuir, eu vou diminuir o x. Então eu vou tirar o x, eu vou tirar a terça parte de cada um. Não é a terça parte correta, é que somando tudo vai dar o total. Então, trabalhando com raciocínio de razão, vou pegar a terça parte. Então, na verdade, eu estou tirando todos os x quando eu faço essa subtração aqui, ó. Né? Quando eu vou fazer a subtração que eu estou fazendo. Aí eu preciso somar o x no final, porque senão eu não vou considerar a interseção total. Então, com mais de 2 conjuntos, eu diminuo as interseções e somo a interseção total. Então, vou colocar aqui assim, ó, N de A união com B, ou seja, o número de elementos união com C, vai ser igual aqui. Número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C menos número de elementos de A inter B menos número de elementos de A inter C menos número de elementos de B inter C. Tirei o x de A inter B tem x, A inter C tem x, B inter C tem x. Aí eu tirei todo o x, eu tenho que somar o x. Tá bom? Então, nesse sentido, fazendo essa conta aqui, ó, isolando o x, aí a conta é simples, né? Se você não quiser usar o calculador, não precisa, mas vamos fazer assim, ó. Isso aqui eu posso fazer direto, não precisava nem dos parênteses, né? É 250 mais 310 mais 30, tá lá na resolução. Então eu vou ter aqui 500, já vou passar, não é passar, né? Já vou somar 590 em ambos os termos, menos 590, que é igual a menos x.
Esse igual não está muito bonitinho. Portanto, x, que é a pergunta do exercício, vai ser igual a 500 menos 590, dá menos 90. A gente multiplica ambos os termos por menos 1 e nós temos 90. Que essa é a resposta do exercício. Tá? O próximo exercício é o exercício 3. Ele é um exercício, vou dizer assim, mais para você colocar no quadro da parede. Dificilmente um exercício desse cai no Enem, no vestibular ou na sua vida de um modo geral, a não ser que você for trabalhar com matemática, tá? Mas é um exercício bem interessante, que ele requer um raciocínio, uma resposta, pega essa resposta desse raciocínio e cria outro raciocínio para achar a resposta final. Não é algo comum de ser trivial no ensino médio, tá? E vocês saíram do ensino médio. Ok, é preciso melhorar um pouquinho a noção de raciocínio. Se você não conseguir compreender muito bem esse exercício, não se preocupe tanto. Ele é bem algébrico mesmo. Mas é muito importante que você faça esforço para compreender, tá? Então, numa pesquisa sobre o consumo dos produtos A, B e C, obteve-se o seguinte resultado. 68% dos entrevistados consomem A. Ó, eu não estou mostrando para você, eu devia ter mostrado aqui. Então, 68% dos entrevistados consomem A, 56% consomem B, 66% consomem C e entrevistados e 15 não consomem nenhum dos produtos. Qual a porcentagem mínima de entrevistados que consomem A, B e C? Você sabe que o total é 100. Desses 100, 15 não consome nada, não entra na contagem dos que consomem. Então, a partir daqui, eu vou montar o raciocínio através de diagrama de Venn desse exercício, tá certo? Ora, é muito importante você acompanhar o raciocínio passo a passo, se organizando para entender. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos organizar o raciocínio assim. 68% consomem A. E bem importante isso. 56% consomem B. Isso que eu falei é você colocar os dados para interpretar e depois fazer o raciocínio. 66 consomem C. Ora, qual o total? O total é 100%. Eu não coube, né? Vou colocar aqui embaixo, pera aí. Então aqui, ó, total. %. E vamos pegar uma informação importante, ó. 15% não consome. Se eu considerar 15% como número, eu vou colocar não consome, né? Se for uma razão, aí ela é menor que 1, no caso uma fração, então seria no singular. Não se preocupe com isso. Não consome nenhum. Vou colocar como se fosse um número, ok? Então, desse raciocínio, podemos fazer o diagrama. Colocar A, B e C. E você vai ver que o diagrama só serve de muleta para exercício. O que ele significa dizer, e aí sim o raciocínio está associado a isso, que 68% consomem A. Não foi dada a informação sobre as interseções. Disso, B, 56% consome B, ou seja, eu não tenho dados sobre a interseção. É toda essa circunferência de cor alaranjada. E azul, a porcentagem final é que 66% consomem C. Então o raciocínio aqui ele fica complicado, no sentido de que eu não tenho interseção. Esse 56 não é só daqui, ó. Ele está espalhado aqui
Aqui, ó, aqui é a mesma coisa. Ele está aqui dentro, está dentro de tudo, ó. Tá? Aqui com a setinha fica melhor para você entender. Ele não é só B, não é 56%, 68% não é só A e 66% não é só C, tá? Isso é importante. Então, com esse raciocínio aqui, desse total, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro raciocínio a partir dele. A criação desse raciocínio, nós vamos fazer alguns pressupostos, tá? Qual que é o pressuposto que eu vou fazer? Eu vou fazer também aqui, ó, A, B e C. Só que eu vou considerar o contrário para fazer a conta. O contrário daquele raciocínio de cima. O que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar que eu quero saber, não o contrário, né? O contrário no sentido da onde eu coloquei os dados. Eu quero saber, e eu vou ter que apagar, porque senão não vai caber aqui o material. Eu quero saber, de acordo com a pergunta, é o que está nas interseções. E ele me deu o que não está nas interseções. Então eu vou ter que nomear as interseções. Eu vou chamar a interseção entre A e B de X, a interseção entre A e C de Y e a interseção entre B e C de Z. Eu vou chamar aí a interseção dos três de Izinho. Aí número de elementos eu vou poder saber, porque a porcentagem ela também me indica número. Eu posso dividir tudo por 100 e falar assim, para 100, e aí eu vou usar 68, 56, 66, depois fazer uma razão no final. Não interessa, não precisamos disso. O que nós vamos precisar saber agora, de acordo com esse raciocínio, é montar equações. Então eu vou colocar aqui, ó, vou montar um sistema 1, um sistema de equações. E esse sistema 1 ele vai ser montado da seguinte forma. Quem é Z? Qual é a quantidade de Z? Z que eu tenho ali. Ele é 100, já que foi dado porcentagem. Eu tenho que tirar 15. Por quê? Porque 15 não faz parte de ninguém. E eu tenho que tirar quem mais? O 68, porque aí eu tenho a... vou fazer embaixo por questão didática, tá? Vou tirar daqui e vou voltar. Vou aqui para baixo, peraí. Vou fazer aqui embaixo. Os sistemas que não cabendo, aí dificulta para você enxergar determinadas contas. Então, sistema 1, Z. Eu vou achar Z, mas quem que é Z? Ora, Z está dentro de B. Vamos considerar 100% no total de tudo lá. Só que desse 100%, ó, 15 não faz nada. Certo? Esse é o raciocínio mais interessante. E aí, para eu saber a interseção do Z lá, ó, eu vou tirar, e aí o raciocínio do exercício anterior já ajuda, eu vou tirar o 58. 68, né? Tirar o 68. E aí eu vou ter 85 menos 68, que vai dar 17. É por cento, eu não vou usar aqui por uma questão de simplificação. Quem é o Y? 100 menos 15, que é 85. Então eu já vou representar aqui. Você já viu o raciocínio em cima. Menos quem? Menos 56. Que é 56% lá. Isso aqui vai dar 29, né? E o X vai ser igual a 85, que é 100 menos 15, menos o que está faltando, que é 66. 85 menos 66, 19. Desconsiderando essa parte do meio aqui, ó, pegando só o que interessa, porque essa aqui é que me deu as contas finais, ó, eu vou somar esse sistema. Fazer uma soma aqui. Então eu vou ter Z mais Y mais X igual a 17 mais 29 mais
19, né? 7 com 9, 16. 16 mais 9, 25. Vão 2, né? 3, 5, 6, 65. Então, 65 a quantidade de x mais y mais z. Olha que interessante isso. X mais y mais z. Veja que o i não me interessou. Acontece que sem o i eu não tenho a resposta do exercício. Se eu não fizer o i, eu não tenho a resposta. Eu preciso fazer o i. Para fazer o i, eu posso usar um sistema de equações que nós já aprendemos e que eu acabei de falar. Eu vou fazer o primeiro raciocínio, que é assim, ó, vamos chamar assim de sistema 2 esse raciocínio, tá? Eu tenho que número de elementos de A união com B, união com C, é igual a. Aí isso é bom a gente ficar de olho aqui nesse raciocínio que nós fizemos com o diagrama de Venn, tá certo? Aí a gente viu lá, ó, é o número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos a interseção N, número de elementos de A inter B, menos número de elementos de A inter C, menos número de elementos de B inter C, mais I. Na verdade, esse I aqui eu coloquei de propósito para você ver lá, vamos substituir. Mais a interseção tripla, A inter B inter C. Agora você já sabe quem é quem, ó. Então o A inter B, ó, não coube aqui, peraí. Menos M de A inter B, também não coube, né? Já coube. O A inter B é X. O A inter C é Y. O B inter C é Z. E o N inter B inter C é I. Enxergando dessa forma, NA união com B união com C, nós temos. Ele é 85. Porque 15 está fora. Então eu vou colocar aqui, ó, 85 é igual a 15. N de A, e nós já sabemos, aí vem nesse raciocínio aqui de cima. A tem 68, B 56 e C 66. Que são todos eles, por isso aqueles dois diagramas para mostrar o raciocínio. Então eu vou ter, ó, 68 mais o N de B é 56, mais o N de C é 66, menos o N de A, B, C. Quem é ele? Quem que é esse, né? Eu vou fazer assim para ser bastante didático. Vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Quem que é o N de A inter B? Se você for ver, é X menos I, ó. Tá vendo? X menos I, certo? Nesse raciocínio. Desculpa, né? Eu fiz uma bobagem aqui, ó. Que o menos apareceu ali. É isso tudo aqui, ó. X mais I. Assim como o B inter C, ó, é Z mais I. E o A inter C é Y mais I. Menos, ao menos aqui, menos, aí eu vou colocar Y mais I, menos, que a gente já falou lá, né, Z mais I, certo? E aí organiza tudo aqui, certinho, que é o que nós temos aqui, né? I mais I, que é o N inter B inter C. Dessa forma, nós colocamos toda a equação em função de I. Para colocar toda a equação em função de I, ó, nós podemos fazer aqui assim, 85, somando 68 mais 56 mais 66, você pode fazer aí tranquilo, vai dar 192, né? Eu já fiz antes. E aqui no final, nós vamos ter, ó, se você for pensar, menos I com mais I, aqui, ó, vai ser menos, porque eu estou multiplicando aqui, né? Vão sobrar 2I.
No caso, os dois is negativos, né? Mas assim, a gente coloca aqui do outro lado, nós vamos ter menos 2i menos x menos y e menos e. Lembra da multiplicação aqui, ó, menos x menos i. Aqui tem menos também, menos y menos i, menos e menos i, mais i. Então vão sobrar menos 2i. Se a gente multiplicar tudo por menos 1, já podemos até fazer a conta aqui, né? Vai dar menos 105, que vai ser igual a menos 2i menos x menos y menos e. Multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter então aqui 2i mais x mais y mais z vai ser igual a 105, né? Olha só, nós temos isso aqui, ó. Se a gente tem isso aqui, nós vamos ter 2i mais 65 é igual a 105. Nós aplicamos esse valor aqui, esse quadro vai permitir que eu faça isso, ó. Aqui, certo? Nesse caso, nós vamos ter 2i vai ser igual a 105 menos 65, que é 40. Portanto, i vai ser igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20. A resposta é a interseção dos três, né? Que é 20. Não é exercício trivial, tá? Não acha que eu vou chegar para você e falar isso. É porque muita gente fala que no sendo matemática avançada é trivial. Não é. Não é. Eu já tive experiência, por exemplo, de o professor conseguir resolver um exercício utilizando uma integral, mas não conseguir resolver o exercício utilizando raciocínios geométricos. E uma outra pessoa, um professor de ensino médio, conseguiu resolver utilizando a geometria. Então, são coisas assim que não são fáceis. Então, por que eu coloquei aqui? Porque você está no ensino superior. Tá? Então, esse tipo de raciocínio é importante. Que 2, 3 pessoas peguem ou mais, consigam absorver essa informação, vai ser bom para elas. Aquele que se esforça vai conseguir também, não tenha dúvida em relação a isso. Quem se esforça também consegue fazer esse tipo de exercício, tá? Só que demora um pouco mais, porque as bases elas não são muito sólidas, né? Então muitas vezes a gente não tem uma base suficiente para fazer esses trabalhos. Tem um exercício aqui, ó. Esse exercício 5 eu consertei já e vou substituir a lista lá com ele. Mas aí você já fica guardando, ó. Se você for resolver, eu já imprimiu a lista, conserta aqui, ó. Porque o A inter B eu não coloquei e saiu. Então o A inter B representa essa quantidade 3 aqui, ó. Senão não dá para resolver. Esse exercício é similar a esse que eu acabei de resolver. É um exercício que exige raciocínio, mas eu vou mandar a resolução. Tenta fazer antes. Então o que eu vou fazer agora é o exercício número 4, que vai ser exemplo para toda a parte 2 dessa lista, né? Ele é a base para toda a parte 2 dessa lista. E aí a resolução vai para você. Então a população utiliza 3 marcas diferentes de detergente, A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados tabelados abaixo. Aí está a tabela com ele. Pode-se concluir que o número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas é... Quando ele fala ao menos 2 marcas, ele está trabalhando com raciocínio lógico, tá? Então ele está dizendo assim, ao menos 2 marcas, 3 entra. Tá certo? Eu vou passar aqui pro quadrinho de novo. Para fazer esse exercício é o 6, né? Exercício 6. Então, o que ele nos dá lá de informação? Você pega aí o exercício, porque eu vou ler aqui de novo para mim, só que como eu vou escrevendo, eu não consigo mostrar as duas telas ao mesmo tempo, né? Que aqui é o seguinte, ele tem a tabela, e nessa tabela ele coloca 3 conjuntos. Nós vamos chamar aqui de detergentes, ó, de A, B e C. Pô, mas eu vou ter que fazer de novo.
Muito ruim isso aqui. Vou tentar de novo, ó. Melhorzinho. A, B, C. Você deve ter concluído aí sozinho. Melhorou mesmo. A, B, C. Como que a gente resolve esse tipo de exercício? É um algoritmo lógico com raciocínio de número de elementos. Começa pela interseção, porque é dela que eu vou tirar o resto, tá? Para o raciocínio lógico. A interseção, o exercício fala assim, ó, A, B e C. Quantos tem? 5. A interseção A, B e C aqui. Tá certo? Aí vai estar falando assim, B e C. B e C. Aqui, ó, entre B e C. Já tem 5. A interseção entre B e C, eu vou colocar de novo aqui, ó, você acompanha olhando aí, ó, isso aqui é a interseção entre B e C. Quanto que ele falou que tem aqui? 41, mas já tem 5. 41 menos 5, 36. Esse raciocínio que é importante. Então agora é o mesmo raciocínio. Qual a interseção entre A e C? Eu estou fazendo de trás para frente. A e C tem 28. Ora, 28 aqui, mas já tem 5. Então é 28 menos 5, 23. Aí aqui, ó, aqui teremos o que ele informou, 28. A e B, 25, já tem 5, então vem 20 aqui, mesmo raciocínio. C, 162. Olha, esse 162, vamos pegar o C aqui, vamos dar uma cor diferente para ele. Você deve talvez ficar incomodado que eu botei azul para o C nos outros casos. Não importa não, o toque não pode te dominar. Então, o quanto que vai ter aqui? Quanto que vai ter aqui? Vai ter o que ele falou, que é 162, menos quanto? Menos 23, mais 5, mais 36. Então vai ser 162 menos... Aí vamos fazer 23 mais 5, 28. 28 mais 30, 58. 58 mais 6, 64. É 162 menos 64. Que vai dar 98. Você pode fazer de cabeça também, não tem problema não. Esse aqui é o 98, você viu? Então, o motivo de fazer isso... Vamos pegar aqui um roxo para o B. Ó. Então, ele está me dando a informação de tudo que tem em B. Só que já tem 25 mais 36. Olha, 25 mais 36 dá 71. Então agora eu vou fazer a conta aqui. Quem que vem aqui dentro? Quem que vem aqui dentro? Ele falou que a quantidade aqui, tem que olhar de novo, em B, 203. Então vai ser 203 menos quanto? 203 menos 20 mais 5 mais 36. 203 menos 20 mais 5, 25. 25 mais 35 dá 60 mais 1, 61. Né? Aí fica 203 menos 61. 203 menos 61 dá 142. Então já vai direto aqui. Resolve. E agora você faz as suas contas, faça o seu raciocínio para o A. O A tem que olhar aqui de novo para ver quanto que tem no A. O A tem 109. 109. Se tiver alguma conta errada, tem que fazer 109. Né? Eu esqueci de botar o 142 aqui. Né? 109 menos 20 mais 5 mais 23 vai dar 61. Ok? Tá aqui. Agora eu estou com o meu diagrama montado e vamos à pergunta. Ao menos duas marcas. Seria todas as interseções. Por quê? Todas as interseções têm ao menos duas marcas. Só que quem tem 3 também tem ao menos duas marcas. Então isso aqui vai ser 20 mais 5 mais 23 mais 36. Isso ao menos duas marcas. 20 mais 5, 25, 25 mais 23, 48, mais 30, 78, mais 6 vai dar 84, né? 84 é a resposta, confere ali com o que eu fiz. Tá certo? Então, com esse exercício, você consegue resolver os outros, ok?
Se você parar, por exemplo, no exercício 3, que é um exercício bastante complicado, assim, para um pouco, não para muito não, tá? Aí espera a resolução para poder resolver, porque se você ficar muito tempo nesse exercício, você não vai conseguir estudar as outras coisas. Então, final dessa aula, depois eu mando outras aulas de conjuntos numéricos e a resolução do exercício.